Fala galera, eu sou o Dredd. No vídeo de hoje eu vou te explicar como as armadilhas da vida moderna estão f***ando a sua vida. Roda a vinheta! Muito provável que nesse momento você esteja sedentário ou faça muito menos atividade e movimento do que você sabe que deveria ou que precisaria. Eu sei que um dos aspectos que mais pega aí, muito provavelmente, é a ansiedade e talvez até a depressão. Eu sei também que às vezes você precisa fazer coisas que são importantes para vocês, mas que são chatas ou difíceis de serem feitas e você fica procrastinando, deixando para depois e acaba, quando vê, passa 1, 2 horas nas redes sociais, na televisão e não fez aquilo que deveria fazer, né? Um dos problemas talvez seja a falta de constância, tanto na alimentação saudável, nos exercícios físicos, mas também ser consistente em outras coisas que são importantes para você, como estudo ou qualquer alguma outra coisa que você queira fazer. E talvez você entenda tudo isso como o verdadeiro problema, mas isso são sintomas. O verdadeiro problema é algo um pouco mais profundo que isso. Olha só, eu sei que você sabe exatamente a importância de melhorar o seu estilo de vida, de se cuidar mais, de ter mais saúde, de se alimentar melhor, de fazer mais exercícios físicos. E você também sabe mais ou menos o que deveria fazer, como que deveria fazer exercício físico, o que deveria comer, como deveria dormir, quais hábitos fazem bem para você e quais não. Eu sei que você sabe. A grande questão aqui não é saber o que fazer ou por que fazer. É porque sabendo o que fazer e como fazer, você não consegue fazer. E esse problema é muito mais profundo. Então entenda que a dificuldade na vida do ser humano moderno não é o burnout, depressão, ansiedade, sedentarismo, excesso de peso, não é nada disso, isso são sintomas. O problema é justamente que nós tivemos uma desconexão entre a nossa biologia, nosso corpo, a nossa sociedade e a evolução tecnológica. Ou seja, nossa biologia ela evolui num tempo, a nossa sociedade evolui em outro tempo e a tecnologia evolui em outro tempo. E veja bem, a tecnologia é extremamente importante, eu só estou conseguindo falar com você através dela, a nossa sociedade também é importante e a nossa biologia é igualmente importante. O problema é que a gente transformou a evolução social com o objetivo de simplesmente deixar a nossa vida mais fácil. A nossa evolução tecnológica foi por esse caminho, a nossa evolução social é pautada em pertencer e basicamente pertencer independente do que eu tenha que fazer e o que eu tenha que sacrificar para isso. E eu sacrifico muitas vezes a minha própria biologia, ou seja, se você olhar o mundo que a gente vive hoje, essa evolução social que despontou, essa evolução tecnológica que despontou, criou um ambiente do qual o nosso corpo não evoluiu para viver. E esse é o grande problema que a gente vive hoje. E viver num ambiente que a gente não evoluiu para viver nem fisicamente, nem mentalmente, cria o que eu chamo de as 3 armadilhas da vida moderna, que são o motivo de todos os problemas que a gente vive hoje. As 3 armadilhas da vida moderna são o excesso de conforto, a busca descontrolada e insaciável por satisfazer prazer e a ideia equivocada do sucesso. A gente vai abordar cada um dessas aqui. Vem comigo. O excesso de conforto. O mínimo de conforto é necessário, né? A maioria das pessoas hoje tem uma comida quentinha, um chuveiro, tem uma cama para dormir. E a gente, como ser humano, no processo ali mais primitivo, a gente não precisa de muito mais do que isso para viver e viver bem. Porém, a gente teve a construção da evolução social e da evolução tecnológica que busca fazer com que a gente não só conviva com outras pessoas, mas pareça relevante e importante perante a sociedade e, ao mesmo tempo, a gente tem a ideia de facilitação da nossa vida o tempo inteiro como algo bom. Então a gente confunde excesso de conforto com qualidade de vida. E um dos aspectos que faz com que o nosso corpo comece a se deteriorar e que a gente tenha dificuldades no aspecto emocional e comportamental de lidar com desafios é justamente a amolecida que o excesso de conforto dá pra gente, né? Então,
Quanto mais confortável, quanto mais dependente do conforto você é, maior as chances de você não conseguir fazer coisas difíceis. Eu quero que você faça um exercício de reflexão. Imagina se você perde, a partir de agora, todo o conforto que você tem, que é desnecessário para sua sobrevivência. Como é que você se sentiria? O ideal é que a gente se trabalhe para, óbvio, eu tenho conforto, eu posso usar, não tem problema nenhum, mas se a minha vida, a qualidade da minha vida e a minha felicidade piorasse, se eu perdesse esse excesso de conforto, isso mostra uma dependência por ele, e isso é extremamente perigoso. O segundo ponto aqui, a segunda armadilha, que é a busca descontrolada e desenfreada por prazer, o nosso cérebro ele tem um mecanismo de adaptação de sobrevivência que é, a gente foi adaptado, preparado para sentir prazer após algum tipo de esforço. Então, lembra do caçador-coletor lá atrás. Ele precisava caçar para se alimentar, porque só se alimentando ele conseguiria sobreviver e reproduzir. E tudo gira em torno da perpetuação da espécie. Então, como ele não era tão racional, a cognição dele não era tão aflorada, não conseguia fazer as conexões que a gente faz hoje, por que ele ia se esforçar para caçar? Vou morrer, tá tudo bem. Então, foi colocado um mecanismo para que a gente sinta prazer após o esforço da caça. E isso reforça a necessidade e o desejo de caçar, assim como reprodução. Quando eu tenho filho, eu sinto um prazer muito grande de pegar ele no colo, e isso me faz querer ter o trabalho de cuidar desse filho. Então o nosso cérebro, ele tem esse mecanismo. E a vida moderna faz o que com a gente? Que a gente tem acesso o tempo inteiro a prazer, 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 sem ter nenhum tipo de esforço para atingir aquele prazer. Isso faz com que a gente seja cada vez menos tolerante em fazer coisas difíceis e desconfortáveis, e também tira a nossa capacidade de trabalhar em algo sem ter recompensa a médio e longo prazo. E a terceira grande armadilha da vida moderna são o lugar que surgem todos os problemas que a gente vive hoje, é a ideia equivocada do que é sucesso. Olha só. Olha lá, olha só, olha que legal. Eu gosto muito de estudar sobre a Grécia Antiga e um conceito de formação do indivíduo chamado paideia, que é o berço da construção da civilização e da ideia de melhora contínua do ser humano. E tem uma palavra que é muito antiga que chama areté. Areté, uma tradução mais próxima que a gente consegue é excelência humana. Então eu acredito que todo ser humano nasceu e está nessa terra aqui com o primeiro e mais importante objetivo de se tornar excelente em todas as áreas, de todas as formas, né? E qual que é o problema? A nossa educação e formação moderna, ela é pautada em transmitir conhecimentos para o desenvolvimento profissional e também o status social, né? Eu preciso parecer alguém relevante e importante para que a sociedade goste de mim e eu seja relevante. Beleza? Qual que é o problema aqui? Muita gente fala, não, sucesso cada um tem o seu, e sucesso é individual. E os gregos, eles discordam dessa ideia. A gente entende que o sucesso é você atingir 3 coisas: paz de espírito, uma vida com qualidade, uma vida feliz, significado, propósito, tanto da sua existência, quanto um propósito em fazer algo, em exercer alguma função. Beleza? Beleza. Percebe agora a sua definição de sucesso e de qualquer outra pessoa busca atingir essas 3 coisas: paz de espírito, felicidade e propósito. Qual que é o problema? O problema é quando eu me confundo e acho que sucesso para mim é o caminho que eu quero atingir essas coisas. Por exemplo, quando você acha que sucesso é ser o mais rico possível, ter mais dinheiro que você puder. Na verdade, você quer ter dinheiro porque de alguma forma você acha que você vai ter paz de espírito, felicidade e propósito. E aí você gerou uma confusão e acha que sucesso para você é ter dinheiro. O que acontece? Eu vejo vários empresários, já atendi muita gente que tem muito dinheiro do que mais que a maioria das pessoas imaginam, fala, cara, eu cheguei lá, mas eu deveria sentir e pensar uma coisa que não está acontecendo. Eu não estou pleno, eu não estou completo, eu não estou feliz. E ainda assim, eu abri mão da minha saúde e da minha família, de coisas que eram importantes para mim, e não valeu a pena. Veja bem, dinheiro é importante? Extremamente importante. Só que ele nada mais é do que um veículo para você chegar em algum outro lugar, como qualquer outra coisa que você faz na sua vida. Então, quando você gera essa confusão e entende que o status profissional e acúmulo de riqueza
ou uma profissão específica é sucesso por si só, é quando você atinge a tristeza, a infelicidade e às vezes custa algo impagável. Então, o que a gente tem que fazer, né? Eu acredito fortemente que a gente deve buscar na nossa vida a areté, a excelência como ser humano. E existem duas coisas que a gente deve buscar para que a gente consiga ter paz de espírito, felicidade e propósito. Essas duas coisas são um veículo para que a gente consiga interagir com o mundo de uma forma sem cair nas armadilhas da vida moderna, que é construir um corpo atlético e uma mente resiliente. Agora, qual que é a relação do corpo atlético e a mente resiliente com fugir das armadilhas da vida moderna e conseguir atingir a areté? O que é um corpo atlético? É um corpo funcional que vai servir para com que você experimente a vida de uma forma profunda e também uma estética que te agrade. Construir um corpo atlético vai te dar mais energia, mais autoestima, mais autoconfiança e uma capacidade de experimentar a vida em sua totalidade. E uma mente resiliente vai te ajudar a lidar com as adversidades da vida, com os problemas da vida, de uma forma melhor e mais leve, sem nenhum efeito colateral negativo e colhendo todos os aprendizados que as dificuldades podem nos trazer. E para você construir um corpo atlético e uma mente resiliente, você precisa trabalhar nos 3 pilares do atleta da vida real. O que é um atleta da vida real? É uma pessoa que usa o treino para viver melhor e encara a vida como um treinamento, como um processo para atingir a areté. Então, essa ideia, filosofia da vida é um treino, é o que constitui um atleta da vida real. E essa é a metodologia que eu desenvolvi para aplicar em mim e também levar essa mensagem adiante, de que um atleta da vida real trabalha em 3 pilares. E esses pilares são treino, construção de hábitos naturais e mentalidade. E é o que eu vou falar aqui agora. O primeiro pilar, que é o treino, consiste em 2 características importantes. Então, o treino, ele tem que desenvolver esse potencial atlético, um corpo atlético, que a gente falou anteriormente, e ao mesmo tempo tem que servir como um laboratório de repertório emocional e comportamental. Ou seja, o treino tem que me provocar situações que eu vou enfrentar na vida real para que eu aprenda a lidar com elas da melhor forma possível. Então, o primeiro pilar da construção de um atleta da vida real é o treino. Você precisa treinar, você precisa se movimentar, você precisa se conectar genuinamente com o seu corpo, que é algo que vai fazer a sua vida ser melhor, que faz parte do desenvolvimento da nossa excelência como ser humano. Ninguém consegue ser um ser humano excelente faltando pedaço. Então você pode ter uma profissão maravilhosa, um relacionamento incrível com a sua família, só que se você não se conectar com o seu corpo, não amar, não treinar e não desenvolver o seu corpo, vai estar faltando uma parte e você não vai estar atingindo o seu máximo potencial. O segundo pilar são hábitos naturais. Naturais estão relacionados à nossa natureza, aquilo que a gente foi feito e nasceu para desenvolver. E eu chamo de tecnologias ancestrais. O que são tecnologias ancestrais? São tecnologias que os nossos antepassados foram adaptados a fazer e se desenvolveram, aumentaram a performance como seres humanos fazendo. E que a gente se desconectou na vida moderna. Alguns desses hábitos naturais são sono de qualidade, hidratação, exercícios de respiração, alimentação natural e a regulação do nosso ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. O que trabalhar nos hábitos naturais podem te trazer? Vai aumentar a sua performance na vida. Então, o que é performance? Performance é resultado, né? Só que a equação da performance é seu potencial menos a interferência. Como assim? O seu potencial é aquilo que você tem condições de fazer. Eu tenho condições de ser um pai incrível, certo? Só que o que é interferência? Se eu durmo mal, se eu não me alimento bem, se eu não tenho energia, se eu sou sedentário, tudo isso vai interferir que eu manifeste esse potencial e eu vou ter um potencial grande, mas eu não consigo manifestar. Isso explica porque tem pessoas que têm menos potencial que você em várias áreas da vida, mas têm mais resultados. O terceiro e o último pilar é a mentalidade. Eu falo mentalidade que didaticamente é mais fácil de entender, mas é a construção, é o treinamento
da construção de repertório emocional e comportamental. Ou seja, eu desenvolvo a habilidade de lidar com os desafios, de lidar com a vida de uma forma mais positiva. Então, na mentalidade, a gente trabalha 3 coisas basicamente: a capacidade de relaxamento e de gerenciamento de estresse, a capacidade de se manter no momento presente, os gregos antigos chamam isso de prosoche, também é conhecido como mindfulness, e também habilidades de enfrentamento, que é desenvolver um repertório que eu consiga enfrentar desafios, dificuldades, de uma maneira leve e com tranquilidade, para que eu seja maior do que qualquer desafio que eu possa enfrentar. O que eu tenho feito nos últimos anos é justamente ajudar mais de centenas de pessoas a fugirem das armadilhas da vida moderna, construírem um corpo atlético e uma mente resiliente, através desses 3 pilares: treino, hábitos naturais e mentalidade, para viver na direção da areté, que é a nossa excelência como ser humano. E aqui eu quero te dizer que se tudo que eu disse aqui para você faz sentido, e se você entende que eu posso te ajudar, se você precisa da minha ajuda e você confia em mim o suficiente para dar esse passo, eu quero te explicar como é que a gente pode trabalhar juntos daqui para frente. Eu tenho um projeto 180 dias, que é o meu programa mais próximo, mais premium, aonde individualmente eu vou cuidar desses 3 pilares junto com você: treino, hábitos naturais e mentalidade. É um trabalho individual de 6 meses e a gente vai renovando isso até o final da sua vida, porque eu sou o cara do jogo do longo prazo ou da minha vida. Então esse é o programa mais próximo a mim. Se for o seu momento, talvez isso faça sentido. O segundo programa que eu tenho chama Comunidade Comportamental, que é o meu programa de treino online em grupo. Então, uma comunidade de treinos com 2 horários por dia, 6h30 da manhã ou 18h30. Você pode entrar em qualquer um dos 2 horários e você vai ter aula comigo ao vivo, em grupo, beleza? E o terceiro programa chama TREC, que é Treinamento da Construção de Repertório Emocional e Comportamental, onde eu trabalho bastante com atletas de alto rendimento e atletas em formação e também empresários, desenvolvendo a capacidade de relaxamento, de estado de presença e estratégias de enfrentamento de dificuldade. Se você entender que qualquer um desses programas serve para você e você quer minha ajuda, você vai aqui na descrição desse vídeo, clicar no link do WhatsApp e vai me chamar e a gente vai conversar. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. A vida é um treino. Valeu.